Palestra de Joel Goldsmith, Incorpóreos, Deus, o Homem e o Universo Místico, tape 521B, traduzida por Rosilda Rocha, em 26 de março de 2021. Bom dia! No primeiro lado desse tape, o assunto é se elevando a consciência mística em oração e tratamento. E vai descobrir que existe somente uma forma através da qual você pode se elevar à consciência mística. Esse é um desses caminhos estreitos e apertados no qual não existem dois métodos ou duas abordagens. Existe apenas uma. Para se elevar à consciência mística, existe somente um caminho. E, na realidade, esse caminho tem sido conhecido através de todas as eras por todos os místicos. E assim, você poderia imaginar que, porque tem sido ensinado tantas e tantas vezes, agora já deveríamos estar estabilizados nessa consciência mística. Todavia, na realidade, o fato é que o interesse do mundo nunca foi na consciência mística, porém nos frutos da mesma, aquilo que o mestre chama pães e peixes. O mundo sempre quis paz, porém não aquilo que produz a paz. O mundo sempre quis prosperidade, porém não aquilo que produz prosperidade. Isso eles querem evitar. Isso é uma coisa terrível. Eles querem saúde, mas não aquilo que produz a saúde. E, portanto, o mundo foi ensinado a orar, não por aquilo que nos daria a paz, prosperidade e saúde, mas pela paz, prosperidade e saúde elas mesmas, o que não pode ser alcançado. Não existe forma de alcançar essas coisas através da oração. E, portanto, toda oração, quer seja uma oração hebraica, cristã ou hindu, qualquer que seja a oração, todas têm falhado, porque têm o propósito de acrescentar os pães e peixes, as coisas, em lugar daquilo que produz as coisas. Agora, toda a criação emana de uma fonte. E se você tem a fonte, pode ter a criação. Todavia, não existe forma de ter a criação separada e à parte da fonte da criação. Seria como se você quisesse uma escrivaninha e colocasse em sua mente que quer ter uma escrivaninha. Porém, alguém lhe dissesse, mas você precisa ter um pedaço de madeira primeiro. Não me aborreça com isso. Quero uma escrivaninha. Eu sei, mas não. Quero uma escrivaninha. Mas isto não existe tal coisa como ter uma escrivaninha até que você tenha a madeira. Não. E assim eles vão procurar um outro ensinamento, um que possa lhes dar a escrivaninha sem precisar que tenham a madeira. E assim vamos de um ensinamento para outro, de uma igreja para outra, sempre porque queremos saúde, queremos suprimento, queremos felicidade, queremos alegria, queremos paz. Mas
não vamos deixar ninguém nos fazer perder nosso tempo com o material, a substância de que essas coisas são feitas. Agora, o material da vida é a consciência. O material da vida é a consciência espiritual. E se você quer as formas da vida, precisa primeiro ter o seu material, a consciência. Uma vez que tenha a consciência, pode ter todas as coisas acrescentadas. Vá e encontre uma árvore grande e terá uma escrivaninha. E poderá ter uma cadeira e também estantes e toda uma mobília. Sempre se soube disso, e em todas as eras isso foi ensinado. Jesus nos ensinou ao dizer: não se preocupe pela sua vida, ou pelos pães e peixes, pelo que irá comer ou beber, ou se será ou não vestido. Busque o reino de Deus, o reino interior, o reino da consciência, e as coisas lhe serão acrescentadas. E, naturalmente, isso foi deixado para lá. E então, vamos à igreja e dizemos: me dê o dinheiro do aluguel, me dê paz, me dê saúde. E estamos orando por todas as formas de bênçãos do mundo, exceto pela única coisa que o Mestre nos disse para pedirmos em oração: o reino de Deus, o reino da consciência. Agora, se voltarmos em torno de 1000 ou 1100 anos atrás, veremos que Maimônides, um dos grandes, um dos maiores hebreus, que hoje nem mesmo é reconhecido pela sua igreja, exceto por uns poucos estudiosos, disse a mesma coisa. E o disse colocando em palavras que vai achar muito familiar, porque é a essência do caminho infinito. Todavia, até onde sei, essas palavras chegaram aqui essa semana, em um novo livro que foi publicado recentemente. Primeiro, deixem-me ler essas palavras, e então iremos para o caminho infinito. Desculpem, isso é, essas palavras dos ensinamentos de Maimônides. São essas. A razão principal porque é tão urgente estabelecer a crença na incorporeidade de Deus é baseado no fato de que essa crença destrói a idolatria. Tem sido conhecido universalmente que idolatria é um pecado muito grave. Nem a lei deveria, por assim dizer, ter outro propósito, a não ser destruir a idolatria. Porém, esse mal somente pode ser completamente erradicado se todos compreenderem que Deus não tem forma visível alguma, porque Ele é incorpóreo. Somente se Deus for incorpóreo, é absurdo fazer imagens de Deus e adorar tais imagens. Somente nessa condição deve ser manifesto a todos que a única imagem de Deus é o homem que, por adorar somente o Deus invisível ou oculto, vive e pensa e age somente como a imagem de Deus. Agora, você consegue ver a dificuldade que os metafísicos têm no trabalho de cura quando você para e compreende que, embora todos eles reconheçam a incorporeidade de Deus, eles não reconhecem
a incorporeidade do homem. Portanto, estão lidando com o homem estrutural, que tem um cérebro e ossos e fígado e coração e pulmões. E conscientemente ou inconscientemente, quando fazem um tratamento, estão esperando reduzir a febre ou remover o tumor ou colar os ossos. E assim estão bloqueando totalmente o tratamento. Estão colocando uma barreira entre Deus e o homem. Porque um Deus incorpóreo somente pode dar origem a um homem incorpóreo. O homem incorpóreo não tem estrutura física. E, portanto, aqueles no caminho místico devem, em suas meditações, orações e tratamentos, remover do pensamento a imagem do homem corpóreo, do homem que tem fisicalidade, porque esse não é o homem criado por Deus. Portanto, a oração, que realmente é a união entre Deus e o homem, comunhão entre Deus e o homem, nunca pode acontecer entre o Deus incorpóreo e o homem corpóreo. E por essa razão, Paulo foi capaz de nos deixar um ensinamento tão claro, quando disse que o homem natural não pode receber as coisas de Deus. No momento em que vai a Deus com a ideia de conseguir alguma coisa, não importa se é suprimento, ou companhia, ou uma casa nova. No momento em que vai a Deus com qualquer coisa de natureza física no pensamento, você mesmo está separado de Deus e está mantendo esse mesmo estado de separação para seu paciente ou estudante. Em outras palavras, sei que se olhar com meus olhos para fora, somente posso ter a percepção do homem corpóreo. Sei disso. Sei que essa é uma parte natural de mim. Os meus 5 sentidos físicos somente podem perceber os seus 5 sentidos físicos. Eu sei disso. Todavia, se estou limitado a essa consciência, então não tenho o direito de ser um curador metafísico ou um professor e não tenho o direito de falar sobre misticismo. Em outras palavras, existe um ser físico, um corpo, e existem pessoas que vivem completamente nesse nível físico da vida. Estão ali vivendo de seus músculos. Elas obtêm todos os seus prazeres no corpo e através do corpo. E também têm todas as suas dores no corpo e através do corpo. E então, existem aquelas que têm ido além disso e se tornaram o homem mental e físico. Elas agora têm uma percepção mental. Não apenas conhecem o corpo, mas conhecem a beleza, conhecem a benevolência, conhecem a alegria, conhecem as coisas mentais da vida. Agora, têm uma capacidade para serem cultas para o refinamento, a educação, a arte, a literatura, a ciência. Porém, ainda assim, não são o homem completo, porque cada um de nós
não tem apenas um sentido físico e um sentido mental do ser. Todos têm dentro de si mesmos um sentido espiritual. Entretanto, esse sentido está oculto à visão, mesmo de sua própria visão, porque nunca foi desperto. O espírito não está dormente nelas. Elas estão dormindo para o espírito. O espírito nunca está dormindo. O Cristo nunca está dormindo em nós. O Cristo do nosso ser está sempre em seu trabalho, está sempre acordado. Todavia, nós estamos adormecidos para Ele, estamos inconscientes dele. Porém, Ele está ali. Ele está ali. Nós estamos inconscientes dele. Da mesma forma que, até uma certa idade em minha vida, eu tinha a capacidade de obter toda a sabedoria que havia nessa biblioteca, mas não tinha acesso a essa capacidade porque não sabia que a tinha. E tudo isso estava oculto para mim. Até uma certa idade, eu não tinha conhecimento qualquer da existência da mesma. Por quê? Porque eu tinha capacidade para aprender todas essas coisas, porém não sabia que a tinha. Portanto, não tinha acesso à mesma. Então, em uma certa época, me tornei consciente dessa capacidade e, daí em diante, comecei a praticá-la e a mesma foi trazida à vida. Da mesma forma, durante toda a minha vida, eu devo ter tido a consciência espiritual da cura, mas não sabia disso. Tinha uma mente tão materialmente orientada como a de qualquer outra pessoa. Vivia materialmente como qualquer outra pessoa, porque não sabia coisa alguma sobre essa capacidade que estava escondida em algum lugar. E um certo dia, ela surgiu, e no dia seguinte eu estava realizando o trabalho de cura. Muito bem, então o ponto é esse. Somos um ser físico, somos um ser mental e somos um ser espiritual incorpóreo. Mas a nossa realidade é que somos um ser espiritual incorpóreo que foi nascido de Deus. Essa outra parte de nós é o segundo capítulo da criação que foi feita não por Deus, mas pela mente. Aquilo a que chamam o Senhor Deus é a mente, na realidade, a mente do homem. Portanto, se devo reconhecer Deus, devo reconhecer um Deus incorpóreo. E isso significa um Deus que não apenas não posso retratar numa figura, mas que nem mesmo posso tê-lo como uma imagem mental. Portanto, não posso ousar nem mesmo nominá-lo. Porque se eu chamar de espírito, fiz uma imagem daquilo que penso que é Deus. Se eu chamar de mente, fiz uma imagem daquilo que penso que é Deus. Mesmo se eu chamar de amor, eu fiz uma imagem. E o resultado é que não apenas existem 30 outros sinônimos que usamos comumente para Deus, mas que nenhum deles pode curar uma dor de cabeça sequer. Por quê? Porque todos eles são conceitos mentais, não são Deus.
E a única forma através da qual posso conhecer Deus é saber que não posso conhecer Deus. Que Deus não pode ser definido pela minha mente. Portanto, retorno àquilo que Maimônides também disse. Se você disser que Deus é poder, todo poder, e se disser que Deus é amor, e se disser que Deus é bom, você não está dizendo nada mais do que quando apenas diz Deus é. E assim, uma vez que reconheça que Deus é, você está inferindo e declarando que Deus é infinito, Deus é onisciente, Deus é onipotência, Deus é onipresença. Porém, como poderia jamais pensar o que é a palavra onipotência? Como poderia jamais definir em sua mente o que todo poder significa? O que a palavra onisciência significa? Como poderia jamais definir em sua mente o que toda sabedoria significa? Você não pode. Então solte e não tente compreender Deus com a mente. Não tente definir Deus com a sua mente. Como então podemos conhecer Deus corretamente? Isso podemos fazer. Podemos conhecer Deus corretamente. Deus é. E então, deixe Deus definir a si mesmo. E de repente, quando está ocupado, sem saber, de repente, você está consciente do fato de que algo está lhe dizendo: eu sou Deus. Então, você olha em torno e fica imaginando quem disse isso e aonde está. E vai descobrir que está em seu peito. Eu sei. Porém, no minuto seguinte, você se volta e diz: não, estava justamente sobre o meu ombro esquerdo. E na próxima vez, vai ser enganado, porque ele fala com você do chão. E então, você solta e diz: eu não posso estar confinado dentro de mim ou fora de mim. Ele não está dentro nem fora, porque para Deus, como pode haver um dentro e um fora? Dentro de quê e fora de quê? Teria que haver algo maior do que Deus para englobá-lo. Então, chega à compreensão de que, no final, você não pode conhecer Deus. Porém, Deus pode anunciar a si mesmo para você. Deus pode dizer: eu nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Deus pode dizer: eu estava contigo desde antes de Abraão. Deus pode dizer: eu estarei contigo até o final do mundo. E tudo que sempre vai saber sobre Deus é a palavra eu. Essa palavra eu. Permaneça repetindo-a continuamente. Não temas, eu estou contigo. E então saberá que conhece Deus corretamente, porque você não pode ver o eu, você não pode ouvir o eu com seus ouvidos físicos, você não pode saborear o eu, você não pode cheirar o eu, você não pode tocar o eu, você não pode tirar fotografias do eu, você não pode sequer visualizar como o eu se parece. Agora, quando alcançar isso, estará pronto para o lado místico da vida. Porque quando compreende que eu e meu Pai somos um, saberá que eu também sou incorpóreo, infinito. Saberá que tudo que Deus é, eu sou. E então descobrirá, porque em nosso trabalho, desde o começo,
É possível alguém me escrever de qualquer parte do mundo ou me telegrafar e ter uma cura antes que a mensagem me alcance. E isso acontece porque tenho reconhecido minha incorporeidade. Tenho reconhecido que não estou sentado aqui nesse corpo. Estou falando através do corpo, mas não estou no corpo. Eu estou aonde você está. E não faz diferença se é em algum lugar entre Cape Town e Londres. Não faz diferença se é em algum lugar entre Detroit e o sul da América. É ali que eu estou, porque eu e meu Pai somos um, não dois. E aonde quer que Deus esteja, eu estou. E qualquer que seja a natureza de Deus, essa é a natureza do meu ser. E, portanto, sem preocupação, sem dirigir o pensamento, qualquer um que fizer contato com esse espírito dentro de si mesmo, com esse espírito que eu sou, fez contato com sua fonte. Bem, eventualmente irá aprender que fez contato consigo mesmo, porque esse eu que eu sou é o você que você é. Agora, uma vez, em uma das minhas meditações mais profundas, quando estava realmente nessa incorporeidade de mim mesmo, na completa percepção disso, eu vi que poderia ter encarnado como homem ou mulher. Não faz diferença alguma. O meu eu não é homem nem mulher. Deus não é homem nem mulher. Existe somente um eu. Portanto, não faz diferença alguma se na próxima vez eu possa aparecer como homem ou mulher. Isso vai explicar alguma coisa mais para você. Porque antes de 1492, ou em algum ponto depois disso, não havia pessoas brancas nesse continente, no continente norte-americano. E ainda assim, cada um de nós existia. Nós vivíamos porque nunca tivemos um começo. Você não pode coexistir com Deus e ter um começo. Você não pode ter um fim. Então, você sempre viveu e viveu em algum lugar. Bem, isso você também vai descobrir. Quando alcança o sentido incorpóreo de seu ser, sabe que se você existia na África, você era preto. Se existia na Índia, você era moreno. Se existia na Arábia, você era escuro. Se existia na Terra Santa no tempo de Jesus, você era muito escuro. Se existia na China ou Japão, você era oriental. Você pode dizer, eu? Sim, com certeza sim. Quem mais além de eu? Existe alguém além de eu? E existe algum tempo quando eu não fui manifesto? Alguma vez existiu um eu não manifesto? Portanto, eu sempre existi. E assim é que pode ser que exista vida em outros planetas. Pode ser. Não temos forma de saber em que forma essa vida é. Mas esteja certo de que eu sou incorpóreo e eu estou nesses outros planetas. Podemos nos manifestar lá? Sim, vamos nos manifestar nessa forma de vida. Não será nada como nos parecemos agora. Então sempre se lembre, uma vez que reconheça a natureza incorpórea de seu ser, então compreenderá, porque foi ensinado, que nem grego nem judeu. Vê isso?
Sabe por que nem preto nem branco, nem moreno, nem oriental, nem ocidental? Essas são apenas as formas que nós assumimos para nos adequar aos ambientes que nos cercam. Agora, houve um tempo quando uma lagarta era uma lagarta e tinha o corpo de uma lagarta. E então, houve um tempo quando a lagarta se transformou em uma borboleta e tomou o corpo de uma borboleta. Porém, é a mesma vida em diferentes formas. Nós podemos nos voltar para a fênix e descobrir que, da mesma forma que a fênix vive como forma e então se torna em pó e então vive novamente, era a mesma vida quando era pó, a mesma vida quando era cinzas. De outra forma, não poderia tomar forma novamente. Agora, você sabe sobre o que eu estou me referindo. Você nunca realizará um bom trabalho de cura até que alcance a percepção interior da natureza incorpórea do ser do homem. A única imagem que existe de Deus é o homem. Deus aparece como homem. Todavia, desde que Deus é incorpóreo, o homem é incorpóreo. O fato de que ele se apresenta numa forma corpórea não o faz corpóreo. O fato de que ele tem um automóvel não faz dele um automóvel. O fato de viajar num avião não faz dele um avião. O fato de que ele viaja num corpo, usa o corpo, tem um corpo, isso não faz dele um corpo. O homem, ele mesmo, é a mesma incorporeidade que Deus é, porque eles são um e não dois. É Deus, ele mesmo, quem está vivendo a vida do homem. E é por essa razão que desde que eu e meu Pai somos um, tudo que meu Pai tem deve ser meu. Essa é a razão pela qual nos foi dito: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que tenho é teu. Temos a palavra eu novamente. Tudo que está incorporado na palavra eu é verdade sobre você. Muito obrigado.